Boa noite, queridos alunos. Eu me chamo professora Joana Lúcia Alexandre de Freitas e vou trabalhar com vocês o FTM de Ciências, como nós já havíamos começado. A videoaula 1 é uma videoaula grande, mas é a revisão de todo o material que nós tínhamos trabalhado antes desse pesadelo começar, denominado pandemia, Covid-19. Eu não me sinto à vontade de trabalhar assim, o contato humano me faz bem, o diálogo melhora a aprendizagem. Todavia, foi isso que nós vimos como uma maneira de facilitar a vida de vocês e tentar não atrasar o processo de ensino-aprendizagem, tá certo? Então, vamos começar nessa segunda videoaula, Terra e Universo. É um dos eixos temáticos da BNCC. Nós vamos começar agora as teorias de ciências, naturais. É essa unidade que eu trabalhava por último, só que no último semestre eu vi que foi pouco o tempo destinado a ela. Por essa razão, eu faço dela a minha primeira unidade, como uma forma de garantir que esse conteúdo vai ser trabalhado a vocês, com vocês. Então, vamos lá. Unidade 1.1 de 2020/1. Eu coloquei 1.1 porque é a nossa primeira unidade da teoria. Todavia, não é a primeira videoaula, nem o primeiro conteúdo, que o primeiro conteúdo foi a BNCC, que é a legislação, e também a metodologia de ciências naturais por investigação, ciências por investigação. Então, vamos lá. Nessa unidade, nós vamos estudar as escalas do tempo. Essas habilidades são da BNCC, eu simplesmente copiei e colei de lá, E dentro do tempo, nós vamos estudar a origem do universo, Às vezes você deve parar para pensar, poxa, mas não tem nada a ver uma coisa com a outra. Tem sim. Pela física moderna, física de Einstein, o universo, ele está como se fosse numa grande malha, onde os astros luminosos e iluminados estão sobre essa malha, E o tempo faz parte desta malha. E por essa razão, nós vamos estudar a teoria do Big Bang, que é uma das mais prováveis acerca da origem da vida da Terra. E vou deixar bem claro, eu vou trabalhar a ciência pela ciência. Eu quero que você deixe guardado a sua convicção religiosa, independente de você ser catolicista, candomblessista, umbandista, protestante. Não interessa agora, neste momento, a sua crença quanto à criação do universo, E nem a sua, nem a minha. Eu vou passar para vocês o que a ciência acredita, o que eles têm feito estudos e tentam comprovar. Você acreditar ou não, fica a seu critério. Eu não quero desvirtuar você da sua crença. Todavia, você é obrigado a conhecer, assim como eu, porque nós, professores, precisamos conhecer sobre o mundo das ciências, das tecnologias, para poder lecionar aos alunos. Então, assim, quando um professor de história conta a história, embora ele não concorde com ela, ele conta como foi. Assim estou eu, porém não estou contando a história, eu estou contando o presente, o tempo atual, nas teorias científicas que se acredita em relação à origem da Terra, ok? Isso é muito bom eu deixar claro aqui para vocês, tá certo? Então, vamos lá. Acredite ou não, a teoria do Big Bang em si, ela é extremamente eficiente para explicar a origem do universo. Vamos retomar aí, A origem do Big Bang é o seguinte: acredita-se que todos os astros, todos os corpos celestes, que existem no universo, todos os planetas, todas as estrelas, todos os astros, tudo que existe lá fora, e inclusive a Terra, estavam reunidos em um ponto muito pequeno, aproximadamente da cabeça de um alfinete,
que devido a uma alta temperatura e pressão, sofreu uma grande explosão. Daí o nome Big Bang, grande explosão. Essa grande explosão originou poeira, gás, né, e partículas. Essas partículas se expandiram no espaço e no decorrer de bilhões de anos, elas foram se resfriando e se aglutinando, formando os astros, né, luminosos e iluminados. Os iluminados não têm luz própria. Os iluminados não têm luz própria, os luminosos têm luz própria. Há uma teoria que acredita que os luminosos ainda estão com o calor, fogo, a luz dessa explosão, como as estrelas. Que haverá um tempo em que essa explosão acabará e a estrela morrerá. Como já sabe que algumas estrelas estão mortas, que nós olhamos para o céu, olhamos o seu brilho, mas na verdade ela já morreu há vários anos-luz e ela está tão distante de nós que a luz dela ainda está chegando até nós. Sim, é uma viagem louca estudar o universo, mas também é fascinante. Convido vocês a conhecer o site da NASA, que lá tem materiais de estudo para professores, materiais de apoio para alunos e são livros que você pode fazer download e são bem elucidativos, tá? Voltando então nessa teoria. De acordo com essa teoria, acredita-se que os corpos que estão mais longe, né, as partículas que estão mais longe, são mais frias, resfriaram mais. As que estão mais perto do possível local onde aconteceu a explosão estão incandescentes ainda, que são as estrelas. O Sol é uma estrela, um corpo luminoso, ao qual emite luz e calor, como resquício de imagina que é uma grande brasa. Uma pausazinha para colocar o computador para carregar e vamos lá. Então, assim, parece uma coisa louca, né? Mas é fascinante, como eu havia dito. Então, as estrelas, elas são como se fossem vestígios dessa explosão, como se fossem brasa que ainda está incandescente, pegando fogo com altas explosões, alta temperatura, luz e calor. O Sol é uma estrela 500 vezes maior que o tamanho da Terra, mas não é uma das maiores, ao contrário, é uma das menores estrelas. E isso explica por que o sistema solar é formado por planetas, cujos planetas são sólidos, que são Mercúrio, Vênus, Terra, Marte. Tem um macetezinho que eu vou falar para vocês lembrarem da ordem. Minha vó tem muitas joias, só usa no pescoço. Retomando, minha, Mercúrio, vó, Vênus, tem, Terra, Marte, muitas joias, Júpiter, só, Saturno, usa Urano, Netuno, pescoço, Plutão. Essa frasezinha ajuda a gente a lembrar da ordem dos planetas, né? Então, olha só. Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, e Júpiter. Minha avó tem muitas joias. Isso, Júpiter. São 5 planetas rochosos, que são feitos de rocha, são sólidos. Já os outros são planetas gasosos. Como assim, professora, gasosos? É isso mesmo. Se você pisar na superfície, você vai varar lá do outro lado. Porque eles são feitos de poeira e gases. Eles não são sólidos, eles são gasosos.
tá? Isso explica por que, próximo à possível explosão, há rochas incandescentes. Algumas se aglutinaram, formaram planetas ou outros astros iluminados, como satélites. Aqueles que estão mais distantes, eles não se condensaram tanto quanto os sólidos. Formaram uma massa de gás, que são os planetas gasosos. Antigamente, quando aquelas televisões eram de tubo e a TV saía do ar, ficava aqueles chuviscos, né? Aqueles chuviscos e aquele barulho. Os cientistas provaram que aqueles chuviscos e aquele barulho são o barulho do eco dessa possível explosão que ainda ecoa no universo. Se você, professora, você está brincando com a minha cara, né? Não, a senhora bebeu. Independente, menino, se eu bebi ou não, hoje é domingo, tá? Tô brincando. De fato, eles conseguem provar por várias experiências, são vários físicos, e o mais famoso de todos já não é mais vivo. E deixou, no ano de 2019, a comunidade científica assim, de queixo caído. Porque ele fez teorias, ele mesmo, Albert Einstein, sou fã daquele cara. Ele fez teorias que na época dele não existiam os equipamentos tecnológicos necessários para se fazer e que ano passado eles descobriram que ele tinha total razão. Então ele era o cara mesmo. Ele conseguiu criar várias teorias, explicar muitas coisas sem os equipamentos que temos hoje. E os equipamentos que temos hoje só comprovam o que ele já disse. Ele é o cara. Então vamos lá. Então, o universo ele evoluiu desde aquele momento singular até hoje, e a extrapolação dela permite imaginar como o cosmos será daqui muitos trilhões de anos. É por isso que muitos cientistas acreditam que certas estrelas deixarão de existir ou deixarão de brilhar. É como se a explosão que acontece nela deixasse de acontecer, como se ela esfriasse de uma vez e se tornasse um astro iluminado, ou seja, sem luz própria. Acredita-se que o Sol, uma hora, vai parar de ter essas explosões e vai esfriar, né? Vai deixar de emitir essa luz e calor. Mas até isso acontecer, isso decorrerá trilhões e trilhões de anos-luz. Nem eu, nem você e nem a nossa geração, nos próximos milhares de anos, estarão aqui, tá? Então, vamos continuar aí com os nossos estudos. Então, o sistema solar está aqui, olha aqui que tia falou. Minha avó tem muitas joias, só usa no pescoço. Cadê o P, professora? Era Plutão, porque na época que tia estudou, Plutão era considerado um planeta. Hoje nós já sabemos que Plutão não é mais planeta. Sim, o pobre foi rebaixado. Que tristeza. Por quê? Porque ele era menor que seu satélite. Professora, o que é um satélite? Satélite é um astro. Tudo que está lá é celeste, ok? Um astro celeste que gira em torno do eixo de outro astro. Perceberam que Plutão e seus satélites giravam ao redor de Netuno. Faziam um giro ao redor de Netuno. E aí, para ser satélite, ele tem que girar em torno de um astro maior que ele, tá? E como que ele seria planeta se ele tem um satélite maior que ele? Então, já foi rebaixado por conta disso. E ele, Plutão e os outros satélites giravam ao redor de Netuno. Então, percebeu-se que, na verdade, ele não poderia ser considerado um planeta, e sim um satélite, tá? Por exemplo, o Saturno aqui, né? Os anéis de Saturno é famoso. Você olha, dá a impressão de ótica que existe uns anéis de fato. Não existe. Tudo isso é uma região de poeira e pedras, rochas, asteroides, que ficam girando ao redor do eixo dele, criando essa ilusão de ótica ao redor de Saturno.
Sim, eu também acreditei que fosse anéis. Inclusive, titia, quando era pequena, estudou isso na quinta série, pensava que eram anéis de metal mesmo, mas não são, tá? Então, ó, Saturno, Urano, Netuno são planetas gasosos, tá? Se porventura você pisasse aqui, ia varar do outro lado, mais ou menos isso, tá? E Netuno, então, é o nosso último planeta do nosso sistema solar. Observe que Mercúrio é bem pequenininho e está muito próximo do Sol. A probabilidade de haver vida lá é zero. Vênus, nós estamos na época do ano que é possível ver Vênus a olho nu. Isso mesmo, a olho nu. Basta que você pegue o seu celular para não esquecer de marcar a hora de olhar para o céu. Isso mesmo, quando o sol está se impondo, por volta das 18 horas, 17h50, que tá aquela cor linda, laranja, rosa, azul por cima, que o sol está descendo, olha para a lua. Nós estamos na lua crescente. Ao lado da lua, você vai visualizar um ponto brilhante. Este ponto é Vênus. É sim, titia tem certeza, porque existe aplicativo hoje em dia que mostra o nome dos astros. Mas você não vai errar, sabe por quê? Porque nesse momento, no período que nós estamos, que é a outono, isso mesmo, passou o verão, estamos no outono. No outono, só tem Vênus, a Lua, nesse período. As estrelas, os outros astros, ainda não estão aparecendo, porque a luminosidade do Sol atrapalha. Só dá para ver a luz do Sol que bate neste planeta e reflete para nós terráqueos, que estamos de frente para ele. As nossas costas, muito importante. Neste horário, a Lua está aparecendo do lado leste, não, oeste, do lado oeste, tá? Se você, porventura, neste horário quiser procurar Marte, você não vai encontrar. Mas se você quiser apontar com o aplicativo, você tem que apontar para o lado oposto, que é o lado leste, em sentido Pontal do Ipiranga. E o lado oeste é sentido Rio Bananal, ok? Depois a gente trabalha isso direito. Mas vocês vão perceber porque ele é o único que está brilhando nesse momento. Pode olhar amanhã, o quanto antes, você vai ver. Depois, voltando para cá, então, nós temos este sistema solar. Quando eu era pequena, eu imaginava que esse sistema solar só existia ele, né? E várias outras estrelinhas ao redor, mas não é bem assim, tá? O sistema solar, ele tá numa galáxia chamada Via Láctea. E a revista Super Interessante, ela traz uma imagem super legal para mostrar o que é a Via Láctea mediante o universo, assim. É um nada, tá? A gente já vai pausar o vídeo de novo para mostrar para vocês. Então, pessoal, a Super Interessante de junho de 2019 traz uma reportagem fantástica. Se vocês puderem ter acesso a essa revista, deem uma olhada. Vale a pena conferir. O mistério dos buracos negros. Comprovaram as ideias de Albert Einstein através dessa revista, tá? E ela tem uma imagem super legal, como o nome da revista diz, né? É super interessante mesmo. Bloquear elemento? Não quero bloquear, eu quero abrir. Titia quer abrir. Então, continuando, eu não consegui abrir a revista, mas vocês já sabem, é a de junho de 2019. Ela tem uma matéria completa, eu não tenho ela em mãos, porque eu deixei na escola Elsa Rony, mas assim que eu puder pegar, eu levarei para vocês verem. E caso vocês tenham acesso aos PDFs da revista, vocês podem fazer o download também. Eu vou tentar, que eu tenho uma conta, né, dela digital. É uma dificuldade danada para baixar, mas se eu conseguir, eu envio para vocês. Vale a pena ler. Então, olha só. O sistema solar é um conjunto de planetas, asteroides e cometas que giram ao redor do Sol. Ou seja, astros luminosos que emitem luz
e astros iluminados, que recebem luz e todos giram ao redor do Sol, ou seja, estão em órbita do Sol. Cada um se mantém em sua respectiva órbita em virtude da intensa força gravitacional exercida pelo astro-Sol, que possui massa muito maior, né, de que qualquer outro planeta. Em relação ao nosso planeta, que é Terra, ele tem uma massa 500 vezes maior. É por isso que os planetas não caem. Às vezes os alunos perguntam, tia, por que que o planeta não cai? Ele não sai do lugar, ele não sai passeando, né? Por isso, porque o Sol atrai todos os planetas para ele. E aí o menino pode perguntar, tia, e por que que não cola lá? Porque os planetas também puxam o Sol. Então é como se fosse num cabo de guerra. O Sol puxa de um lado e o planeta puxa do outro numa mesma intensidade, eles ficam equilibrados, eles ficam onde eles estão, tá? Nessa malha imaginária, né? Como se eles estivessem em cima de um lençol, digamos assim, essa malha que vai projetá-los dentro do espaço do universo. E que hoje, devido às teorias de Albert Einstein, é comprovado. Os corpos mais importantes do sistema solar são os 8 planetas que giram em torno do Sol, descrevendo órbitas elípticas. O que é o movimento elíptico? É aquele movimento assim, ó. Deixa eu fazer aqui, ó, com o mouse. Aqui, ó, na direção do meu rosto, ó. É aquele movimento meio que deitadinho. A auréola do... aqui, ó, elíptico, tá? No sentido do anel de Saturno, ok? Esse movimento elíptico. Então, vamos continuar. Aqui, nós podemos ver, olha que interessante, né? Ampliando aqui para vocês verem. Os asteroides que circulam, né, a essa região, não são os anéis de Saturno. Saturno está mais lá atrás, tá vendo? Está mais distante. E aí, nós temos, olha só, vamos seguir aqui. Os cientistas reconhecem que a formação do sistema solar deve ter por volta de 5 bilhões de anos e surgiu de um redemoinho de nuvem de gás e poeira. Essa nuvem é conhecida como nuvem solar primitiva. Também existe o nome nebulosa solar. Tá? E foi a partir desse momento que houve início à formação do sistema solar. Então, por ordem, ó, 1, né, o Sol, 2, Mercúrio, na verdade, não. Esse 1 que está bem perto do Sol já é Mercúrio. Vênus, Terra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Netuno. E olha o 9 lá, que era planeta e não é mais. Quem? Ele mesmo, Plutão. Isso. Olha um cometa passando por aqui, né? Então, olha só. A origem do sistema solar acredita-se que tem cerca de 4,5 bilhões de anos, a partir de uma nuvem de gás e poeira que girava ao redor de si mesma. Sob a ação do seu próprio peso, essa nuvem se achatou, né, se aglutinou, transformando-se num disco, em cujo centro formou-se o Sol. Dentro desse disco, iniciou-se um processo de aglomeração das partículas sólidas, que ao sofrer colisão entre si, deram lugar a corpos cada vez maiores, os outros planetas. A composição de tais aglomerados, com a distância que havia entre eles e o Sol, né, a composição de tais aglomerados relacionava-se com a distância que havia entre eles e o Sol. Longe do astro, né, o Sol, onde a temperatura era muito baixa, lá no caso de Plutão, né, lá longe, os planetas possuem muito mais matéria grossa que sólida. É o caso de Júpiter, Saturno, Urano e Netuno. Tá? Gasosa. Júpiter também é gasoso. Perdoe, titi, aí, eu me esqueci. Júpiter também é gasoso. Os planetas perto do Sol, ao contrário, o gelo evaporou, restando apenas rochas e metais.
É o caso de Mercúrio, Vênus, Terra e Marte. Logo, os planetas próximos ao Sol, o calor do Sol vaporizou o gelo, né, que resfriou dentro do universo, ficando só metais e rochas, que são os planetas rochosos. Aqueles que estão mais distantes do Sol, longe do calor e de sua luz, se resfriaram a ponto de solidificar esse vapor, formando o gelo, que são os planetas gasosos, que são Júpiter é gasoso, Saturno, Urano e Netuno, ok? Temos 4 terrosos, rochosos, e 4... Cadê? Aqui, ó. E 4 gasosos, isso mesmo. Vamos lá, continuando. Corpos iluminados e luminosos, né? Iluminados e luminosos. Eu já até falei, mas vamos rever. Então, os astros que não possuem luz e apenas refletem luz são chamados de iluminados. É o caso da Terra, por isso, da Terra e da Lua. A Terra e a Lua não têm luz própria, tá? Reflete a luz, recebe a luz. A luz de quem? De um corpo luminoso, que é quem? O nosso Sol, ele mesmo. Os planetas, os satélites, são exemplos de astros iluminados. Lembrando que satélite é um corpo celeste iluminado, que não tem luz própria, que gira na órbita de outro, no movimento elíptico, lembra? Logo, a Terra só tem um satélite, que é o caso da nossa Lua. Mas existem planetas, como por exemplo, salvo engano, é Saturno, que tem 64 luas, tá? 64 satélites. Os físicos e demais estudiosos do assunto acreditam que a luz seja formada pela junção de fótons e que por isso possui uma natureza ondulatória. O corpo luminoso é uma espécie de luz primária capaz de emitir luz própria, proporcionando então iluminação para o meio onde está sendo emitida. Uma curiosidade: acredita-se que no interior da nossa estrela, o Sol, existe a fissão nuclear, que é a quebra do átomo de hélio em 2 átomos de hidrogênio, tá? Que chega até nós. Essa luz, esse calor dessa explosão e os átomos de hidrogênio, tá? Outro, eu acho que eu falei errado. Deixa eu verificar aqui só um instantinho. Isso mesmo, meninos. Eu troquei. É o contrário mesmo, tá? No Sol existe, na verdade verdadeira, uma fusão nuclear, uma união de átomos de hidrogênio formando átomos de hélio. E esse hélio chega até nós, tá? O hélio é um gás nobre localizado na tabela periódica de número atômico 2. Acredita-se que ele vem para a nossa atmosfera após ser formado uma fusão lá dentro do Sol, juntando 2 átomos de hidrogênio, tá certo? Vamos continuar aqui. Então, o Sol, exemplos de corpos luminosos que emitem luz. O Sol, a chama da vela, a luz da lâmpada, a luz de uma lanterna, tudo que emite luz é luminoso, até o vagalume. Corpo iluminado, o nome já diz, ele está sendo iluminado, ele está recebendo luz, tá? Ele não emite luz própria, tá? Como nós, o carro, um lápis, um ambiente escuro, tá certo? Aqui, o Sol está exatamente no centro dessas órbitas, olha ele aqui, como pode ser visto na figura, razão pela qual os planetas podem encontrar às vezes mais próximos ou mais distantes. Por quê? Não é redondo, é elíptico. Logo, se ele está no centro, haverá local em que ele vai estar longe e haverá local em que ele vai estar próximo. Lembra de quando eu trabalhei com vocês geografia do perigeu da Lua e do seu apogeu, que é onde ela estava mais distante, e perigeu onde ela estava mais perto? Isso também acontece com os planetas.
É por isso que nós temos também, né, as estações do ano. Quando nós estamos mais próximo, verão, primavera. Quando nós estamos mais distantes, outono e inverno. Lembra? A origem do sistema solar. O Sol e o Sistema Solar tiveram origem há 4,5 bilhões de anos, a partir de uma nuvem de gás e poeira que girava ao redor de si mesma, como eu já falei. Sob a ação do seu próprio peso, isso se achatou, transformando-se num disco, como eu já li para vocês, né? A composição de tais aglomerados relaciona-se com a distância que havia entre eles e o Sol. Isso aí, titia já falou sobre isso. Vamos passar para frente. O Sol. O Sol, pessoal, temperatura no centro da estrela alcança 15 milhões de graus centígrados, tá? Graus Celsius. E onde ocorre o processo de fusão nuclear, aqui, ó, me corrigindo. É porque fissão é a quebra, eu vou quebrar. Então, é a fissura, é a quebra. Eu também libero muito calor e luz. Mas a fusão, quando eu vou unir, libera muitíssimo mais luz e calor. E é isso que acontece dentro do Sol. Átomos de hidrogênio se juntam formando hélio. Já na superfície, a temperatura do Sol é de cerca de 6.000 a 5.500 graus Celsius, tá? Na superfície. E isso que parece uma fumacinha, na verdade, é o que eles chamam de tempestade ou pequenas erupções que acontecem na temperatura, né, na superfície dessa estrela. O Sol é a fonte de energia que domina o sistema solar. Sua força gravitacional mantém os planetas em órbita e sua luz e calor tornam possível a vida na Terra. Acredita que se nós não recebêssemos a luz do Sol, a temperatura na Terra seria menos 20 graus em todo o planeta. Logo, a diversidade de seres vivos que temos hoje não existiria em todos os lugares, né? Não teríamos isso. O fato da Terra ser inclinada, ser uns 23 graus, né, de inclinação, faz com que ela receba a luz de forma diferente, tenha temperaturas de forma diferente, e isso favorece a existência de vários seres vivos, de várias espécies, tanto de plantas quanto animais, quanto dos outros reinos. A distância média aproximadamente de 150 milhões de quilômetros do Sol, distância percorrida pela luz em 8 minutos. Então, se fôssemos sair daqui agora da Terra em direção ao Sol, na velocidade da luz, nós gastaríamos 8 minutos para chegar lá. Todas as demais estrelas estão localizadas em pontos muito mais distantes do que o nosso amigo Sol, tá certo? É por isso que nós a vemos tão pequenas. Se existem estrelas maior que o Sol, por que elas são pequenas? Porque elas estão muito distantes, bebê. Então, vamos lá. Ainda sobre o Sol. O Sol é uma estrela de luminosidade e tamanhos médios, e que no céu existem incontáveis estrelas maiores e mais brilhantes, mas para nossa sorte, a luminosidade, tamanho e distância foram exatos para que o nosso planeta desenvolvesse formas de vida como a nossa. Por que sorte? Tá na cara, né? Com um sol só, a gente sofre no nosso verão, parece que tem um para cada cabeça. Imagina se houvessem mais estrelas aqui no nosso sistema solar. Pelo amor de Deus, né? O Sol possui 99,9% da matéria de todo o sistema solar. Isso significa que todos os demais astros do sistema solar juntos somam 0,1%. Ou seja, ele é pesadão, ok? Composição do Sol. É uma enorme esfera de gás incandescente, ou seja, gás pegando fogo, composta essencialmente de hidrogênio e hélio, com um diâmetro de 1,4 milhões de quilômetros. Tamanho: o volume do Sol é tão grande que em seu interior caberia mais de 1 milhão de planeta Terra. Pensa, é muitos planetas juntos. Na revista super interessante deste mês, saiu maiores informações sobre a nossa estrela, né? Do nosso sistema solar, o Sol.
E eu gostaria de complementar as minhas videoaulas com as informações que saiu nesse exemplar. Assim como eu, vocês também devem estar enfrentando problemas de internet na nossa cidade, né? Então, eu não vou conseguir projetar na tela as imagens do sol como eu gostaria de fazer, mas eu vou mostrar aqui para vocês algumas partes da revista e vou fazer uma síntese da reportagem. Desde já eu convido vocês a ler a reportagem na íntegra, vale a pena, porque são informações novas e atualizadas, né? Imprescindíveis para que a gente possa trabalhar com os alunos de primeiro ao quinto e de sexto ao nono de ciências naturais. Então, vamos lá? Então, a revista desse mês é essa daqui, né, cuja capa fala sobre a vacina, a história da vacina, a luta pela descoberta da vacina contra o Covid, tá? É uma coisa muito legal, bacana de ler e entender o princípio ativo das vacinas, como funcionam, mas não é esse o nosso tema de agora. Eu quero chamar a atenção de vocês para essa reportagem que está na página 38 da revista, que fala sobre o Sol, né? Essa estrela, esse corpo luminoso que emite luz aqui para o nosso planeta, né? E os demais planetas do sistema solar. Esse Sol é o nosso foco, nosso objeto de estudo de hoje. Então, pessoal, o Sol, ele é uma estrela, como eu já disse, e é uma das menores estrelas da nossa galáxia. A revista traz a informação que existem cerca de 200 bilhões de estrelas, isso mesmo, 200 bilhões de estrelas. E o Sol é uma das menores, tá? Existe um conjunto de estrelas chamadas de estrelas anãs, e o Sol está dentro desse conjunto. Existem cerca de 20 bilhões de estrelas anãs pequenas, assim como o Sol, tá? E a revista, ela intitula o Sol como uma senhora de meia idade, né? Eu gosto dessa revista porque ela tem um jeito bem bacaninha de discorrer sobre os assuntos científicos. Mas por que, professor, uma senhora de meia idade? Não entendi. Senhora por ser estrela, né? Por ser um astro luminoso com o nome estrela e a palavra estrela é feminino. Senhora de meia idade, porque acredita-se que o Sol já gastou 30% do seu combustível, digamos assim, né? O que acontece no Sol? Acredita-se que o Sol ele faça fusão nuclear, tá? E o que é essa fusão? É unir átomos pequenos em átomos maiores. Pois bem, acredita-se que o hidrogênio, o átomo de hidrogênio, é um dos menores aqui, tá? Conhecidos por nós humanos. É o menor. Ele tem um próton e um nêutron. Acredita-se que no Sol acontece a fusão de dois hidrogênios em um átomo. Então, um hidrogênio de um próton e um nêutron se junta com outro hidrogênio de um próton e um nêutron, totalizando um gás maior, que é o gás hélio, com 4 subunidades atômicas, né, de massa 4, ou seja, um próton e outro próton, fica 2 prótons, um nêutron mais outro nêutron, 2 nêutrons. Esse gás hélio, né, ele chega até nós. Essa união, se chama fusão nuclear. Acontece nas máquinas chamadas reatores. Então, o Sol ele seria um grande reator, um gigantesco reator. Essa fusão, ela libera uma energia esplêndida, uma energia gigantesca. Energia na forma de luz e de calor, que é o que chega até nós, né? Então, o brilho, essa explosão, esse calor gigantesco se dá pela fusão desses átomos pequenos. E acredita-se que já aconteceu metade do produto ali, já foi feita a fusão, 30%, e só resta 30%. E depois disso, o nosso Sol vai morrer. Ah, professora, o Sol vai morrer? Sim.
Mas não se preocupe, nem eu, nem você, nem nossas gerações estaremos aqui, porque acredita que isso vai demorar cerca de 7 bilhões de anos. Lembrando que o planeta Terra tem cerca de 3,4 bilhões de anos, é tempo mais que suficiente para se formar dois planetas, digamos assim. É claro que o planeta não vai se formar, mas é só para você ter uma noção. Isso vai demorar muito. Até lá, a nossa estrela vai ficar vermelha e vai puxar, né, pela lei da atração ali gravitacional, vai sugar os que estão ao redor e com isso nossa Terra poderá ser engolida pelo Sol, tá? É o que dizem alguns cientistas. Mas vamos lá, o que é mais interessante, professora? Isso daí já está escrito em alguns artigos. Me fale mais, o que a revista traz, né? Essa revista, pessoal, ela traz algo interessante. Por exemplo, aqui na imagem é possível ver, ó, na ponta do meu dedo, esses pontos escuros. Acredita-se que esses pontos escuros, eles sejam do tamanho da Terra. Isso mesmo. Dentro do Sol caberia milhares de planetas Terra, tá? Ué, mas ela não é anã? Sim, quando comparado a outras estrelas. Mas o Sol é muitas vezes maior do que o nosso planeta. Acredita-se que essas manchas são escuras, né? Esses pontos escuros são chamados de manchas solares. São regiões no Sol, tá? Que se dão da superfície em direção ao meio, né? O que seria aí a linha do Equador. E que essas manchas vão aparecendo, tá? No decorrer de um tempo. E que da periferia até o meio, até o Equador ali, né? A direção da linha do Equador, análogo ao nosso planeta, porque lá não tem linha do Equador, é só para vocês entenderem que é o meio. Daqui até o meio demora cerca de 11 anos para que essas manchas, né, vão aparecendo até a metade do Sol, dos polos para o meio. Isso se chamou, então, de ciclo solar. E, além dessas descobertas, é possível, né, eles conseguiram descobrir mais coisas, porque uma nave conseguiu chegar bem próximo, né, ali do primeiro planeta, que é Mercúrio, e de lá conseguiu fazer imagens, vídeos e mandar, né, via satélite para as torres aqui no planeta Terra, e assim os cientistas começaram a descobrir mais sobre essa estrela. Entre a outra descoberta, pessoal, que é interessante falar, é o seguinte, esses pontinhos escuros chamados de manchas solares, né, é comparável ao tamanho da Terra, como eu já disse. E esse fenômeno, como eu falei, ele demora 11 anos, né, para que vá aparecendo. É o que a gente chama de ciclo solar, que eu já acabei de dizer também. Uma outra coisa interessante é a pressão dentro do Sol, tá? A pressão dentro do Sol, ela varia. Acredita-se que essas manchas solares são regiões, tá? Menos quente. São regiões, ó, as manchas solares são regiões em que o campo magnético está tão forte que barra parte do calor que vem de baixo. São, portanto, um pouco menos quentes que as regiões ao redor. Ou seja, essas manchas escuras são lugares mais frios quando comparado a outros, onde a pressão, né, ali, ela acaba sendo menor, tá? Nessas regiões. É interessante falar que no Sol acontece o quarto estado da matéria, que é o estado de plasma. Eu não sei se eu falei para vocês em outras videoaulas. Relembrando, eu posso ter as coisas aqui na Terra em 3 estados físicos: sólido, líquido e gasoso. Acredita-se, né, acreditou-se por muito tempo que depois do gasoso não existia outro estado físico. Mas já é provado que existe. É como se fosse um supergás, digamos assim. Vamos pegar a água, H2O, dois átomos de hidrogênio para um oxigênio. Essa molécula ela pode estar no estado sólido, líquido e gasoso. No estado gasoso, nós temos várias moléculas de água afastadas uma das outras, mas organizadas ainda em 2 hidrogênios e um oxigênio.
É como que se um estado de plasma, esses átomos se separassem. Além de separar-se, é como que o átomo perdesse a sua estrutura organizacional. O átomo, ele tem próton, elétron e nêutron organizadinho. No núcleo, você tem o próton e o nêutron, e ao redor, na eletrosfera, os elétrons. No estado de plasma, isso não acontece. É como se fosse tanta energia que os átomos, eles se desagregam. O elétron, o próton e o nêutron saem dos seus lugares e fica aquela miscelância, né? Aquela massa de partículas subatômicas. Isso em alta concentração de energia, é claro. Mas, professora, como que isso é possível? Meninos, é algo complexo, mas é possível sim, tá? E só é possível quando eu tenho muita liberação de energia, assim como acontece no Sol, tá? E quais os efeitos disso, professora? Então vamos lá. Como eu disse, a fusão nuclear libera muita energia e essa energia é capaz de desorganizar esses átomos, né? Dando aí, a revista até fala, olha, uma maçaroca de prótons e elétrons livres. Essas partículas livres, elas acabam criando, né, além desse plasma, um campo eletromagnético. E esse campo eletromagnético, ele se projeta para fora da estrela, criando regiões peculiares, que eu vou mostrar para vocês. Então, aqui, pessoal, nós temos, né, o Sol, que tem 1 milhão de quilômetros, tá? Essa estrela anã tem 1 milhão de quilômetros de circunferência. E nessa região aqui, ó, aonde tá a plaquinha aqui, ó, nós temos uma região chamada de coroa. Essa região aqui, pessoal, é aonde se concentram a maior parte de radiações eletromagnéticas, ou seja, o campo magnético, né? Essa corrente eletromagnética emitida pelo Sol, tá? E, professora, o que que tem essas partículas eletromagnéticas? O que que elas fazem? Se o Sol, ele tem 1 milhão de quilômetros de circunferência, a coroa, né, que é a região ao redor do Sol, projetada pelas projeções eletromagnéticas, tem 8 o quê, professor? 8 milhões de quilômetros, tá? Então, uma área bem grande ao redor do Sol, aonde essa massa, né, de radiações eletromagnéticas são emitidas. E daí, professora, o que tem a ver essa coroa? Pessoal, essa energia emitida na coroa é tão grande, que a temperatura na coroa é muito maior do que a temperatura na superfície do Sol. A temperatura na superfície do Sol é de 5.500 graus Celsius. 5.500 graus Celsius. Seria a temperatura necessária para derreter uma barra de ferro, por exemplo. Mas lá na coroa, a temperatura é muito maior. Acredita-se que dentro dessa região da coroa de 8 quilômetros de extensão, a temperatura chega a 1 milhão de graus Celsius, mais que o dobro da superfície solar. E aí você me pergunta, não, professora, alguma coisa está errado. Não faz sentido a coroa que está na região mais distante da estrela ser mais quente que a própria estrela. Sim, concordo com você. E os cientistas também acham, não faz sentido, mas eles acreditam que esse vai e vem de massa, né, eletromagnética causa, ó, que interessante, o vai e vem magnético do Sol acaba criando erupções solares. Elas ocorrem quando descargas de eletromagnetismo arremessam para longe um monte de plasma da superfície da coroa. Como eu disse para vocês, o plasma é um quarto estado da matéria onde você tem muita energia.
Então, essa energia ali circulando vai aumentando, né, a temperatura e a pressão. E com isso você atinge temperaturas ainda maiores do que da superfície da estrela. Quando essa nuvem de plasma atinge a Terra, causam as chamadas tempestades solares. Ah, professor, e daí? O que tem? E aí que tem que essas tempestades solares, elas influenciam na nossa atmosfera e nas vivências das pessoas, tá? Vamos ver. Olha aqui. As tempestades solares, elas liberam com elas uma grande quantidade de energia e de partículas eletromagnéticas além do plasma, que vão fazer esse fenômeno lindíssimo que acontece nos polos da Terra, chamado de aurora boreal. A aurora boreal, eu tenho um vídeo que já fala um pouco sobre elas e eu vou continuar falando nesta aula. São fenômenos que acontecem nos polos da Terra ao mesmo tempo. Embora seja de cores diferentes devido à composição atmosférica do polo norte e do polo sul, as auroras boreais acontecem ao mesmo tempo, tanto no polo norte quanto no polo sul, né, em diversos lugares dessas regiões, em diversas regiões desses polos. E elas acontecem porque durante as tempestades solares, essa emissão de partículas, né, eletromagnética, esse plasma todo bate na atmosfera terrestre e essa energia, ela se dissipa na forma de luz, né? Então aqui, olha, a energia que forma as auroras, afinal, vem das partículas carregadas do vento solar. E uma tempestade é basicamente o tal vento em grande quantidade. Então, quando eu tenho tempestades solares, aqui na Terra, os cientistas, né, os astrônomos, eles já sabem que provavelmente vai acontecer auroras boreais. Existem pessoas que eu já disse lá no outro vídeo que viajam, né, de vários lugares do mundo para ir para os polos na esperança de ver essas auroras boreais. É interessante dizer que essas energias, elas influenciam sim na vida humana, tá? Para vocês terem uma ideia, em 1989, né, tem muito tempo, mas nem tanto assim, 31 anos atrás, houve uma descarga elétrica tão grande, que a energia dissipada neste ano, ela foi suficiente para causar um apagão no Canadá, tá? É como se essa energia, ela se chocasse, né, contra os pontos ali da energia elétrica do Canadá, dando um verdadeiro pane, né, e um apagão nessa região. Então, é isso, pessoal. Essa reportagem vale a pena conferir, tá? Ela vem trazer, então, maiores informações sobre essa estrela, que garante a nós terráqueos, né, a vida, a existência do dia, né, e também a diferentes temperaturas no nosso planeta, responsável aí pelas estações do ano, como eu já disse para vocês em aulas anteriores. O que é um planeta? Ora, você sabe, um corpo celeste considerado planeta, né? Ele, quando, além de não ter luz própria, gira ao redor de uma estrela. Então, todos estes não possuem luz própria e giram ao redor de uma estrela, que é o nosso Sol. Olha o eixo de inclinação deles. O mais em pezinho, digamos assim, é Mercúrio. Ele só tem 0,1% de inclinação. Olha Vênus, 177 graus de inclinação. É como se girasse de cabeça para baixo, né? Considerando que 360 graus é uma volta completa. 180, 180, 360, lembra da musiquinha? 180 seria, então, ele virado pela digamos assim, esse colírio está em pezinho. 180 ele estaria aqui, isso, né?
A Terra tem, então, 23,5 graus, como nós já estudamos, né? Ela tem uma inclinação leve. Marte, um pouco mais, 25. Júpiter, 3. Então, em primeiro lugar, está Mercúrio em pezinho, quase. E Júpiter logo na sequência. Saturno, 27. Olha Urano, 98%. Ele quase deu uma volta completa, né? Em torno do seu próprio eixo, olha lá, ó. Totalmente de cabeça para baixo. E Netuno, 30 graus, né? 30 graus, isso aqui são tudo graus, tá, pessoal? E Plutão, 120 graus. Plutão também tá quase de cabeça para baixo, né? Então, esses são os eixos de inclinação, e esses eixos de inclinação fazem com que esses planetas recebam luz de uma forma diferenciada, né? Em cada área dele, certo? Prosseguindo. A Lua é um satélite natural. Como nós já vimos, satélite é um corpo que acompanha ou gira em torno do outro. Lembrando que esse slide, ele é lá da geografia que a gente importou para cá, lembra? Principalmente no campo da astronomia, seja ele artificial ou não. Lembrando que os artificiais são criados pelo homem, que na verdade são máquinas que estão lá girando em torno da Terra, na órbita da Terra, filmando, mandando imagem, mandando fótons, informações para a NASA, né, e para os nossos GPS, certo? Quando tu manda uma localização para alguém no seu WhatsApp, essa localização, ela vai para o GPS, né, para o satélite artificial, que vai dar a localização exata no globo. Através das coordenadas geográficas, é possível localizar qualquer ponto na superfície da Terra. Dos naturais, pode ser desde um planeta anão, como Plutão, que foi rebaixado, tadinho, até galáxias inteiras. Isso mesmo, galáxias inteiras, como, por exemplo, a nossa é a Via Láctea, né? A nossa galáxia tem todos os planetas, né, do sistema solar, todas as estrelas, todos os asteroides, tudo. Pensa, uma galáxia como a nossa é um satélite se estiver girando em torno de uma outra galáxia maior, certo? Seguindo, é muito doido, né, tudo isso? Eu sei. O nosso satélite é a Lua, né? E vamos falar um pouquinho do nosso satélite natural, também chamado de planeta secundário, tá? Os satélites. Lua, ou satélite natural, é considerado um corpo celestial, celeste também, que orbita planetas e também corpos menores. O termo pode ser utilizado para designar galáxias anãs, como eu já disse, e até mesmo planetas anões em órbita de estrelas, como é o caso de Plutão. Entretanto, sua utilização mais geral é como sinônimo de Lua, no que se refere à identificação de satélites não artificiais. Um dos exemplos mais conhecidos é a Lua em relação à Terra. Isso mesmo. Olha que interessante essa imagem, pessoal. O que é cometa? Né? Que o pessoal vê assim, olha lá, estrela cadente, faz um pedido. Então, a gente vai ver o que é estrela cadente, ó, é um meteoro. E o que é um cometa? O mais famoso de todos é o cometa Halley, né? Que até passou por aqui, eu me lembro que eu era pequena, eu ouvi falar sobre ele. Uma massa de gelo, rocha e poeira. Desculpe. Que ocasionalmente apresenta uma espécie de cauda de vapor, de água e detritos ao se aproximar do Sol. Como é gelo e rocha e poeira, sujeira mesmo, né? Quando esse gelo passa próximo ao Sol, vai acontecer o quê? A vaporização desse gelo. Vai liberar, então, pressão e o vapor, ele vai formar essa cauda, né? Que é esse vapor deixado. Parece luz, mas é vapor de água. O asteroide, ele é um corpo basicamente de rocha que orbita ao Sol. Uma grande pedra gigante, digamos assim. Geralmente no cinturão de asteroides, entre Marte e Júpiter, que é aquele cinturão que nós vimos aqui, ó, entre Marte e Júpiter,
existe um cinturão de asteroides que Titi acabou esquecendo de falar, que é possível ver, dependendo se você tiver um telescópio, né? E da sua posição na Terra. Aqui, ó. Cinturão de asteroides que fica entre, aqui, ó, esse mesmo, entre Marte e Júpiter. Temos, então, uma infinidade de rochas incandescentes que são os asteroides, ok? Vamos seguir. Às vezes, esses asteroides, eles saem de órbita e vêm aqui para o nosso planeta, tá certo? Ou passam perto do nosso planeta. O tamanho varia de alguns centímetros a centenas de quilômetros. Uma das teorias pelos quais os dinossauros desapareceram é que um grande asteroide entrou em órbita, né? Entrou na órbita da Terra, se chocando contra a mesma. Há suspeitas disso ter acontecido na região das Américas, mais precisamente na América Central, em que esse impacto deu um grande tremor, né? Uma grande explosão, um grande calor que matou os dinossauros instantaneamente. Aqueles que não morreram logo morreram depois, e os que sobreviveram deram origem às espécies que temos hoje, como, por exemplo, o crocodilo, acredita-se que é um descendente, né? O dragão de Komodo, o jacaré. Acredita-se que esses animais descendem de fósseis, né, que sobreviveram àquela época. Não quis dizer que o jacaré de hoje estava lá. Não, 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 tá? Eles descendem de animais que sobreviveram a essa grande explosão. Acredita-se ainda que o petróleo que temos hoje é fruto da decomposição dessa matéria orgânica desta época, ou seja, de árvores, dinossauros e tudo que estava vivo, que no decorrer de milhões de anos foram se condensando, né, cozinhando no vapor e no calor das camadas internas da Terra. Por isso que o petróleo é chamado de combustíveis fósseis. São os fósseis desta época, do período Jurássico e desses outros períodos aí dos primórdios da Terra, ok? O meteoro, meteoro da paixão. As famosas estrelas cadentes, fenômeno luminoso causado pela entrada de detritos espaciais e fragmentos de rochas na atmosfera. Essas rochas não são tão grandes quanto os asteroides, são menores, mas essas rochas, ao entrar na atmosfera terrestre, que é essa parte azul mais clara da imagem, que é formada de gases, né? Pedra em atrito com gás vai dar a faísca de fogo. Essa faísca de fogo, então, vai formar a cauda, né, do meteoro, as estrelas cadentes que a galera vive fazendo pedido. O bólido, isso mesmo, bólido, são similares aos meteoros. O bólido é um corpo de detrito espacial de densidade maior que entra em combustão, gerando um rastro luminoso. E o meteorito é um fragmento resistente ao atrito durante a passagem pela atmosfera e chega até o solo. O meteoro, quando ele se choca na atmosfera terrestre, ele se fragmenta em vários meteoritos que podem continuar se fragmentando ou às vezes podem chegar íntegros na Terra. Por exemplo, naquele museu do Rio de Janeiro que pegou fogo, né, do Palácio Imperial, uma das coisas que resistiu ao fogo foi o meteorito, que lá se encontrava na entrada do museu, uma grande pedra, bem grande mesmo, tá? E ele sobreviveu ao fogo. Ele foi dado de presente a Dom Pedro I e ficou lá, né, no museu. Dom Pedro I, para quem não sabe, colecionava, ele e sua esposa, Dona Leopoldina, colecionavam muitas pedras, rochas. Ela colecionava tudo, aquela mulher. Ela, se fosse classificá-la hoje, ela seria uma perfeita geógrafa, né? E ela colecionava pedras, gemas. E, sabendo disso, alguém encontrou essa pedra, não sabia se o certo que era, levou para o palácio e depois
descobriu-se que era um meteorito, certo? Desde então, não encontrou-se ainda no Brasil um meteorito maior do que aquele. Se fosse para vocês terem uma ideia, o tamanho dele equivale uma bola grande de pilates, aquela assim, bem maior, ou maior que uma botija de gás, digamos assim. Ele é bem grande, tá? Bem maior. Então, pessoal, com todos os corpos do universo, a Terra também não está parada. Nós já vimos isso. Ela realiza 2 movimentos, que é o de rotação ao redor de si e o de translação ao redor do Sol. Agora, nós vamos chegar num assunto que é bem próximo daquele que nós estudamos. Está se aproximando de 50 minutos a nossa videoaula. Eu vou parar aqui e vou dar continuidade em uma outra videoaula, tá? Daqui para frente são os movimentos de rotação, responsável pelo dia e pela noite, que vocês já viram lá em geografia. Meninos, até mais, um grande beijo e tchau, tchau.